aí, pessoal, tudo bem? Voltamos com mais uma aula de língua portuguesa e hoje para trabalhar mais algumas questões, então, de interpretação de texto, extraídas, portanto, da prova de 2018 do Enem, certo? Da prova especificamente de códigos e linguagens. Então, a gente vai elaborar aqui algumas conversinhas, tá? Sobre duas questões dessa prova, da prova amarela, então, de 2018, que o link ficará na descrição para vocês baixarem caso tenham interesse, certo? Vamos analisar as questões então. A primeira questão é a questão 13, tá? Que ela traz uma imagem, né? Uma imagem publicitária, uma campanha, que fala sobre a questão do reaproveitamento, a reciclagem do lixo. Então, vamos a algumas expressões que estão aqui colocadas dentro da imagem, tá? O texto que aparece ali abaixo diz o seguinte: garrafa PET vazia tem valor líquido e certo. Reciclada vira tecido, madeira sintética ou plástico novo de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado, principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude, assim você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separe o lixo e acerte na lata. Esse é o texto, então, da campanha, tá? Que vocês podem observar que tem aquela garrafa PET, né? Que está ali composta, né, também por uma fita métrica, né, por tesoura, por aquele tecido que está ali por baixo, né, a linha que está ali presente com a agulha e tal. Temos duas representações de latas de lixo, né, uma para o lixo úmido, em que fala de cascas e ossos, restos de comida, pó de café e chá, galhos e podas, e um cesto de lixo seco, que é para latas, papéis, plástico e vidro. Tudo isso está colocado na imagem para a gente poder pensar e dialogar sobre a questão, tá? A pergunta diz: nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento para, naturalmente, a letra A, reaproveitamento de material, tá? Vejam bem, as alternativas posteriores, elas também vão falar de elementos que estão colocados na imagem, certo? Mas a campanha, a ideia que aparece ali, né, para que surta, né, a reciclagem do lixo, né, ela vem para a questão do reaproveitamento de materiais, porque fala do material consumido e que possa ser reaproveitado. Olhem as outras alternativas para ver como não fecham com a questão, tá? Letra B, facilidade na separação do lixo. Na verdade, né, a linguagem não verbal que está ali colocada, ela não identifica os lixos a serem separados, tá? Ela não facilita esses lixos serem separados. Mostra, sim, um lixo seco, né, que possa ser colocado naquela cesta, né, específica para o seco, mas não destaca essa separação, né? Se fala, tem uma explicação, né, que diz que pode reaproveitar as embalagens, retirando a sujeira, mas a linguagem não verbal, que é o que está mostrando pelas imagens, não destaca a facilidade na separação, ok? Alternativa C, melhoria da condição do catador, né? A gente não tem aqui também, na verdade, pela imagem, né, a expressão que gere uma melhoria da condição desse trabalhador. A gente tem na descrição, né, do texto alguma coisa que possa ter relação com isso, mas nada que a imagem suscite, certo? Então, vejam bem, a questão está falando sobre a linguagem não verbal como argumento, certo? A gente não pode confundir com o texto escrito. Letra D, preservação de recursos naturais, tá? Mesma coisa. A gente tem ali o plástico, que já é um elemento extraído da natureza, a gente tem o tecido, que também é, né? A gente pode depois, se quiser, falar da fita métrica, né? Da tesoura, da fita da agulha e da linha, enfim, né? Mas não há também na imagem algo que destaque essa preservação de recurso natural, tá? A gente tem os objetos que foram aproveitados para criar a reciclagem. Então, o recurso natural, que é o que vem da terra, o que vem da natureza, ele é anterior a isso, né? Ele é anterior a esse movimento, então a gente não pode dizer que há preservação de recursos naturais aqui. E a letra E, geração de renda para o trabalhador, entra na mesma linha da alternativa C, tá? Porque a imagem que está colocada, ela não traz a representação de quem trabalha, não traz a representação humana necessariamente, né? Não tem uma pessoa ali que esteja aparecendo para gerar essa possibilidade.
Como eu falei antes, no texto, na questão textual escrita, aparecem elementos que estão nessas alternativas, mas elas não são parte da linguagem não verbal, certo, gente? Por isso que a alternativa A é a resposta correta da questão de número 13. A questão 16, né, tem um parágrafo extraído do livro Futebol, o Sol e a Sombra, do Eduardo Galeano, que vai remontar um pouquinho sobre a questão de como o futebol é visto hoje, tá? Ah, Lucas, mas é sobre futebol, não seria uma questão próxima, de repente, da educação física, dos esportes, não sei o quê? Não, gente, não interessa, né? A gente está falando de uma área de códigos e linguagens, e neste caso aqui específico a gente vai ver que é uma base de interpretação de texto, por mais que trate de esporte, certo? Então vamos ler o texto aqui juntos para a gente ver como fechar com as alternativas ali. Olhem só. A história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. O jogo se transformou em espetáculo com poucos protagonistas e muitos espectadores. Futebol para olhar. E o espetáculo se transformou num dos negócios mais lucrativos do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue. A tecnocracia do esporte profissional foi impondo um futebol de pura velocidade e muita força, que renuncia à alegria, atrofia a fantasia e proíbe a ousadia. Por sorte, ainda aparece nos campos algum atrevido que sai do roteiro e comete o disparate de driblar o time adversário inteirinho, além do juiz e do público das arquibancadas, pelo puro prazer do corpo que se lança na proibida aventura da liberdade. Certo? Então a gente tem aqui, né, um discurso, né, crítico-poético, digamos assim, do autor, que vai elaborando o seu ponto de vista acerca de como o futebol funciona hoje para ele, tá? A questão enuncia o seguinte: o texto indica que as mudanças nas práticas corporais, especificamente no futebol, e aí nós temos que ver qual alternativa fecha, né, com essa resposta corretamente, com essa frase corretamente. Vamos ver se é a letra A. Fomentaram uma tecnocracia, promovendo uma vivência mais lúdica e irreverente. Bom, se nós entendemos que lúdica é relativo ao brincar, né, e irreverente, né, a graça, né, ao fugir, a fuga do comum, né, então a gente não pode dizer que essa é a resposta certa. Porque o fomentar, né, que é privilegiar, apoiar, né, uma tecnocracia, a tecnocracia que está aí colocada é um cuidado com o técnico, né, é privilegiar o técnico frequentemente. Se tu privilegia o técnico, não necessariamente, né, tu vai privilegiar também o irreverente e não vai privilegiar o lúdico, porque esses são o que desviam do técnico, que é, na verdade, aquilo que é reproduzido, que é sempre, né, treinado insistentemente para que tu te tornes hábil em alguma coisa. Então, tu vai continuar aprofundando essa habilidade, mas isso não quer dizer que necessariamente leve, né, a promoção dessa vivência que seja mais de brincadeira do que propriamente, né, de tentar estruturar-se defensivamente, como sugere o texto do Eduardo Galeano. Então não pode ser a letra A. Letra B. Promoveram o surgimento de atletas mais habilidosos para que fossem inovadores. Essa alternativa, na verdade, segue a mesma linha da alternativa A, porque a ideia da tecnocracia é de aprofundar a habilidade, tá? Então seria promover o surgimento de atletas mais habilidosos. Só que isso não carrega necessariamente a questão da inovação, porque o fato de o atleta se tornar mais habilidoso, segundo o texto, ele não acaba regendo o seu futebol, digamos assim, de forma que ele passe a trazer, né, improvisos, irreverências, diferenças para aquilo que é comumente feito. Quanto mais tecnocrata, mais tecnicista, mais em busca de determinados aprofundamentos, tu consegue aprofundar essas tuas habilidades, né, de entendimento sobre algo, mas não quer dizer que tu crie necessariamente algo diferente, tá? Então, não é a letra B também a resposta. Incentivaram a associação dessa manifestação à fruição, favorecendo o improviso. Vejam que essas três alternativas, pessoal, elas retomam sempre a mesma ideia de que o futebol está trazendo muito mais irreverência, improvisação, né? Situações diferentes do comum. Quando, na verdade, o texto ele não se preocupa com isso. Ele está justamente dizendo o contrário, justamente porque lá no meio do texto tem aquela frase que diz: a tecnocracia do esporte profissional foi impondo um futebol de pura velocidade e muita força que renuncia à alegria,
atrofia a fantasia e proíbe a ousadia. Ou seja, termos como improviso, inovação e reverência não cabem com essa frase, certo? E aí a gente não pode encontrar nessas alternativas a resposta certa. Agora, a letra D, ela vai ser um pouquinho diferente, porque ela diz: tornaram a modalidade em um produto a ser consumido, negando sua dimensão criativa. Vejam que isso aí fecha com o que é dito no texto, né? Porque mais para o início ele menciona, né, que o jogo se transformou em espetáculo com poucos protagonistas e muitos espectadores, futebol para se olhar, e o espetáculo se transformou num dos negócios mais lucrativos que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue. Certo? Então, essa afirmação, ela mostra como o futebol se tornou algo para o consumo, certo? E aquela frase posterior que eu li antes, né, da tecnocracia, mostra que se nega a dimensão criativa, que se renuncia às possibilidades diferentes que o esporte traz, certo? Por isso que a letra D cabe como resposta, porque o texto está indicando justamente isso, que o futebol está servindo para o consumo, tá? E ele nega a criação, ele nega o diferente, né? Nega esses novos jogadores que vêm surgindo, não vem com a mesma construção, né, de jogadores como Messi, né, como Cristiano Ronaldo, como Neymar, que são totais exceções àquilo que se faz no cotidiano, tá? A letra E, para a gente fechar aqui, que diz: contribuíram para esse esporte ter mais jogadores, bem como acompanhado de torcedores. Tá? Então, essas práticas corporais mencionadas, né, elas não contribuíram necessariamente para ter mais jogadores. Futebol se joga desde muitos e muitos anos atrás, né? E a quantidade de pessoas que tenta ingressar nesse mercado, tenta se tornar um jogador profissional, é gigante há muitos anos. Tá? Então, não é esse momento especificamente que traz, né, mais jogadores, e, consequentemente, também não é necessariamente isso que traz mais torcedores, né? O que normalmente traz mais torcedores é a questão cultural, né? A questão de um povo específico, de uma localidade específica, né? Ter esse envolvimento com a prática e faz com que as novas gerações também se aproximem por conta disso, né? Além do fato, né, das questões culturais associadas à prática esportiva cotidiana, que indicam que o ideal é que as pessoas pratiquem esportes para que elas se mantenham bem fisicamente, para sua vida, etc. Então não está associado necessariamente à mudança das práticas corporais especificamente no futebol, tá? Então a alternativa E não pode fechar com isso também, em virtude dessa situação. Então é isso, pessoal, por hoje. Analisamos essas duas questões. Daqui a alguns dias a gente deve lançar um vídeo falando das questões de 2019 também, para finalizar essa sequência de materiais sobre as questões do Enem. E se quiserem dar suas dicas, os seus palpites, as suas ideias para outros vídeos de interpretação de texto, a gente aguarda nos comentários desse vídeo, certo? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima!